Podemos começar. Sim. Boa tarde, professor, companheiros todos. El día de hoje vamos a apresentar o artigo titulado A validação do impacto de uma piscicultura no reservatório de Tucuruí, usando um modelo bidimensional de qualidade de água. Os exponentes apresentam Melissa Herrera e Eric Routledge. O artigo é do Journal Hydrobiology e pelos autores presentes do artigo. Na introdução, é muito importante conhecimento sobre os dados na concentração dos nutrimentos, da qualidade de água, para tomar medidas ou decisões com respeito à gestão ambiental de uma hidrelétrica ou reservório importante de água. Este projeto fica na Amazônia do Brasil, em Tucuruí. É uma das 4 hidroelétricas na Amazônia brasileira. Este projeto é muito importante, pois o governo o que procura é desenvolver piscicultura nestes reservórios, mas ainda não temos estudos de modelagem, que é muito importante para conhecer a dinâmica dos nutrimentos que se consideram na piscicultura. Foram 2 objetivos: determinar a relação de causa e efeito entre as cargas de nutrientes e a qualidade de água do reservatório, e validar um modelo para quantificar o transporte de massa, estratificação térmica e variações na qualidade de água. Materiais e métodos, hay que ter conta que, ya falei, fica em Pará, na Amazônia do Brasil. Aqui podemos encontrar o ingresso da água e os lugares onde foram coletadas mostras de água e a saída do mesmo canal. Também hay que ter em conta que esse estudo foi durante 5 anos, é uma data grande de informação com respeito aos nutrimentos da qualidade de água. Área es cerca de 2.430 kilómetros cuadrados de espelho de agua, una profundidad de 72 metros, una vazón media de 11.000 metros cúbicos, un tiempo de residencia de agua de cerca de 46 días y a temperatura fica perto entre 27 a 34 grados centígrados. Primeiro se fizeram uma abordagem de modelagem, ¿no? O modelo, que es un modelo de hidrodinámica bidimensional, es decir, un modelo con longitudinal y vertical, y un modelo de calidad de agua a partir del conocimiento de los nutrimentos do mismo. A posibilidad de simulaciones en tiempo real, da velocidad de evasión, temperatura, o sea, análisis hidrodinámica y variación a calidad de agua. Fueron desenvolvidos estos modelos por ingenieros del Ejército de Estados Europeos para estudios hidroviarios. El modelo es adaptado para sistemas acuáticos y que tiene poca variación de calidad de agua. Un modelo de calidad de agua puede simular 21 parámetros y oxígeno desenvolvido con grande accuracia. La construcción es un modelo, aquí se puede apreciar que presenta 3 brazos, acuerdo con la forma de sus afluentes, como ya olhamos no mapa principal, ¿né? A entrada do agua, que es muy importante, incluye a barimetría, que son aspectos físicos da agua, ¿né? Os datos meteorológicos, o flujo de entrada y de salida de agua, como se puede apreciar aquí, do reservatorio. Construcción de escenarios, en este caso aquí observamos los nutrimentos que fueron usados. Es una simulación que considera un aumento gradual de 10 a 100% de carga de fósforo y su impacto en los demás parámetros de calidad de agua. Bom, boa noite. Obrigado, Melissa. Eu vou continuar aqui o restante da nossa apresentação, começando pelos resultados e discussão. Então, para poder estabelecer esse modelo hidrodinâmico, eles foram medidos aí, primeiramente, a questão de como evoluiu a superfície do espelho d'água do reservatório em relação
ao período de 2007 a 2011, foram coletas mensais, e também tentou-se buscar ver como é que o modelo se comportava em relação a isso. Então, vocês veem aí pela aplicação do modelo e pelos dados obtidos, que correspondeu, né, basicamente seguiu aí a mesma variação, sendo que caindo ali um pouco o espelho d'água no período de final de ano, que é quando existe o período de seca, né, entre setembro até dezembro do ano. E os períodos, né, no gráfico, a parte mais alta, com os períodos de chuvas mais intensas e medianos nos demais períodos do ano, né? Então, os dados da temperatura vertical corresponderam aos dados da temperatura ao longo da coluna d'água, da profundidade em diferentes pontos das estações do reservatório. E isso foi feito de uma forma que se conseguiu calibrar o modelo com sucesso. E o que se verificou foi que a temperatura era praticamente estável ao longo do ano todo, com exceção justamente do período de seca, que corresponde a esse período de setembro a dezembro, tendo uma grande variação, uma queda de temperatura, mais ou menos em torno de 20 a 30 metros de profundidade, ou seja, a temperatura do reservatório se manteve relativamente estável e poderia ser propício, né? É propício para que se possa produzir peixes em tanque-rede sem ter muito estresse de temperatura. Próximo, por favor, Melissa. Então, também foi feita uma simulação em relação à temperatura da água, né, para ver se os dados de temperatura corresponderam aos dados de campo. E isso bateu exatamente. Né? Vocês podem ver aí que variando justamente naquele período ali de final de ano, principalmente. Mas você vê ali que as temperaturas são relativamente altas, né, variando ali entre 29 e 34 graus Celsius. Os valores, né, os valores dos demais parâmetros de qualidade de água que foram monitorados, um fator que é bem importante, que foi apontado pelos autores, é que na barragem, né, onde a água sai do reservatório, os valores dos parâmetros de qualidade de água, de uma forma geral, eles praticamente eram os mesmos da entrada do reservatório. E uma das justificativas que eles apontaram foi de que o reservatório tem uma alta vazão do seu canal principal, né, na medida aí que tem uma residência média de cerca de 46 dias, né, um tempo de residência relativamente baixo, considerando o tamanho do reservatório. Então, foi um achado bem interessante. Próximo, Melissa. Aqui a gente tem um gráfico onde a gente compara a variação de fósforo em relação ao modelo, né, onde foi aportado aí um percentual relativamente alto de fósforo, ia simulando ao longo do tempo, e a gente percebendo ali que os valores de clorofila se manteram bem baixos ao longo de todo esse período. E isso aí tem uma relação direta com essa alta vazão, né, de água dentro do reservatório, que acaba inibindo a produção primária e, por sua vez, isso acaba sendo explicado pelos baixos valores de clorofila. Né? Então, as expectativas dos autores é de que colocando fósforo ia aumentar muito a produção primária ao ponto de inviabilizar os cultivos de piscicultura no futuro, com blooms de algas e outros processos de eutrofização. Próximo. O oxigênio, né, ele também correspondeu aos dados de campo entre o modelo e os dados obtidos nas estações, seguindo exatamente mais ou menos o mesmo padrão da variação de temperatura ao longo da profundidade, os valores praticamente estáveis. Tá? A parte só de suspensos totais só mudou no período de altas de chuvas, né? São praticamente água muito clara no período de seco, no final de ano. Próximo. Então, entrando aqui para os cenários para a gestão, né, do reservatório, da aquicultura no reservatório, a gente tem que as concentrações de fósforo e clorofila, né, foram usados, né, como indicadores pelo modelo, que o fósforo mesmo, né, ele claro, com um percentual muito alto,
ele tende a mudar o ambiente geoligotrófico para mesotrófico, né, onde para se caracterizar como mesotrófico ele tem que ter no mínimo 10 microgramas por litro de fósforo na água. O aumento, né, de aporte de 100% no modelo de fósforo mesmo assim manteve a clorofila abaixo de 4 microgramas por litro, ou seja, manteve o ambiente oligotrófico. Mesmo assim, foi considerado que a disponibilidade de fósforo tende a ser um nutriente limitante que deve ser levado em consideração para ser monitorado. E, da mesma forma, mesmo tendo um grande impacto a partir das rações utilizadas nas pisciculturas em tanque-rede ou de fezes e ração não consumida, que é possível prevenir mudanças na qualidade de água para poder manter a saudabilidade do cultivo próximo. Então, para conclusão, a gente tem primeiro que o reservatório do Tucuruí foi considerado um reservatório conservado, com baixo nível de impacto, que em um cenário hipotético de aumento de 100% do aporte de fósforo de fazendas de piscicultura, que praticamente hoje não tem nenhuma ainda, quase, muito poucos, ela poderia provocar, sim, uma alteração no ambiente trófico do reservatório, mas nada muito catastrófico. O modelo hidrodinâmico simulou, né, para você simular adequadamente a distribuição temporal da temperatura em sua coluna de água, ao longo da profundidade próxima. E o modelo também conseguiu se adequar, simulando bem a distribuição espacial da qualidade de água nas frentes ao longo do reservatório, para todos os parâmetros que foram monitorados. A variação sazonal de oxigênio dissolvido, né, também foi observado e também teve de acordo com os dados de campo. E a evolução temporal desse perfil da concentração de oxigênio dissolvido também seguiu o mesmo padrão da temperatura ao longo da coluna de água. Próximo. Então, o último ponto é que a gente tem que o aporte de fósforo impacta, sim, na concentração do fósforo na superfície, mas que o baixo tempo de residência no reservatório de Tucuruí pode explicar os baixos níveis de clorofila A e ao mesmo tempo, ser um indicativo quanto ao potencial do reservatório de Tucuruí para ser um reservatório onde a prática de piscicultura deve ser estimulada. É isso. Pode concluir. Tá, eu quero dar uma resenha com respeito ao artigo. A verdade, foi um artigo bastante extenso, essa é a primeira vez que eu leio um artigo com essas características e sobre esse tema. A verdade, eu não conheço muito sobre a capacidade de carga e me pareceu um artigo muito interessante. Outro aspecto muito positivo foi também que o governo mesmo, o governo de Brasil, tenha estimulado aproveitar as reservas que tem em seu país para desenvolver pesquisa, para desenvolver um comércio, para desenvolver a piscicultura, né? Eu achei muito legal esse aspecto de aproveitar reservas, en este caso, que pueden ser no solo usar un uso a nivel eléctrico, sino también un uso de cultivo de especies que finalmente van a ser beneficiadas para a comunidade, né? Ótimo. Podemos concluir. 14 minutos.